Fala minha galerinha, beleza? Professor Lucas Mansueto aqui. Pessoal, nessa aula nós iremos estudar sobre o nosso LibreOffice. Eu vou começar falando sobre o LibreOffice Writer, que é o editor de texto do aplicativo, né, da suíte de aplicativos de escritório LibreOffice. Então assim, vou logo executar o meu LibreOffice, certo? O LibreOffice, pessoal, ele tem alguns principais aplicativos, né? Então, nós iremos trabalhar hoje com o LibreOffice Writer, certo? Esse aqui que eu estou destacando aqui na tela. É o primeiro que a gente vai trabalhar. Então, vou dar um clique aqui, ó. Apenas dou um clique mesmo. E aí o LibreOffice, ó, Writer, ele já foi acessado, tá? Posso deixar ele aqui na tela... Posso deixar ele na tela inteira, né? Por exemplo, deixar ele aqui, ó, tem alguns ajustes que você já pode fazer de cara, certo? Antes da gente começar a falar mesmo sobre a questão assim, sobre o LibreOffice em si, os detalhes em si, tem alguns ajustes que você quiser fazer, que também tem bastante semelhança com o Word, tá? Eu acho que inclusive, pessoal, eu vou aqui abrir também o Word, porque você vai ver que tem semelhanças em alguns aspectos, certo? O Word ele tem uma interface gráfica diferente, o padrão, né? O padrão de interface gráfica aqui dele é diferente. Né? O LibreOffice ele tem uma interface gráfica que ele não tem essas abas, pelo menos o padrão dele é não vir com essas abas aqui, certo, pessoal? Essas abas, página iniciar, inserir, layout da página, entendeu? Essas abas aqui, né, que são as guias, o LibreOffice ele não traz isso em regra, mas tem como você, se você quiser deixar dessa forma, você deixa. Mas normalmente as provas de concurso ela não cobra assim, certo? Normalmente o padrão é esse aqui. O padrão que nós temos, pessoal, é ter essas barras, essa barra de ferramentas, ó, essa barra de ferramenta com esses ícones que ficam aqui organizados, ó. Se você for perceber, tá vendo? Nós temos essa barra de ferramentas que os ícones eles ficam aqui, cada um com sua função, né? Certo? Por exemplo, o ícone de negrito, itálico, muito semelhante também ao Word. Então ele tem também seus ícones aqui, certo? Só que não é dividido em abas. Na verdade, nós temos os menus. No LibreOffice nós temos o menu. Ó. Temos o menu editar, temos o menu exibir, inserir, né? O menu formatar, estilo, tabela, formulário, ferramentas, janela e ajuda. Aqui é a versão mais recente. Então essas aqui são as esse aqui que eu mostrei aqui a vocês, né? Eu vou até diminuir aqui um pouquinho a tela para vocês visualizarem melhor, que esse aqui são os menus que nós temos, ó. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, ferramentas, janelas, janela e ajuda, né? Esses são os menus que nós temos aqui no LibreOffice. Então assim, como é que vai ser nossa aula aqui relacionada a esse aplicativo? Nós iremos fazer o seguinte, né? Eu vou aqui passar para vocês realmente o que tem a maior probabilidade de cair em prova, que esse é o nosso objetivo, né? Eu não tenho como em apenas uma única aula passar todos os detalhes, né, relacionados ao LibreOffice, mas o nosso objetivo aqui de fato vai ser tentar abarcar a maior quantidade possível de questões, certo? Sobre esse aplicativo, tá bem? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Então, pessoal, a primeira observação que eu tenho para vocês aqui, pessoal, é em relação ao menu arquivo, tá? Esse menu aqui, ó. Esse é o menu que a gente vai começar já falando, é o menu arquivo. Então, olha só, o menu arquivo, pessoal, ele tem algumas observações aqui que eu tenho para fazer que costumam ter uma maior recorrência em prova. Por exemplo, essas teclas de atalho aqui, como vocês podem bem observar, teclas de atalho como Ctrl N para criar um novo documento, certo? Ctrl O para você abrir um novo documento, tá? Aliás, abrir um documento já existente. Aí você tem aqui também, né? Vou até dar um zoom um pouco maior. Você tem aqui ainda, né, no menu arquivo, você tem outras como salvar, que aí a tecla Ctrl S. Você tem aqui Ctrl Shift S, que é salvar, salvar como, né? Você tem os modelos você encontra aqui em novo, né? Essa parte aqui de modelos, ó. Você pode aqui criar diversos tipos de arquivos, inclusive, ó, de planilha, de apresentação, mais a tecla de atalho usada para criar um novo documento do Writer é Ctrl N, diferente do Word, por exemplo. Já no Word, pessoal, né? Você que está acostumado com o Word, quando você vai lá no Word, por exemplo, para você abrir aqui um novo documento, ó, aqui novo, por exemplo,
né, que tem aqui, ó, documento em branco, né, que é o chamado novo documento. A tecla de atalho já é diferente aqui. Aqui a gente aplica a tecla, por exemplo, ó, a tecla Ctrl O. Essa é a tecla usada aqui, né, no nosso aplicativo aqui do Word, certo? Para abrir um novo documento. Ó, veja aqui, ó, documento 02, quando eu apliquei a tecla Ctrl O. Percebe? Então já é diferente do Word. As teclas de atalhos elas vão mudar. Né? Você viu, ó, documento 1, documento 2. Acabei criando dois documentos. Né? Posso inclusive fechar um deles aqui, certo? Aí voltando. Então, aí aqui você tem, ó, os modelos. O que seriam esses modelos aqui, professor? Vou abrir aqui só para você visualizar. Os modelos são alguns layouts já prontos que você pode usar aqui. Ó, por exemplo, carta comercial, currículo. Então, assim, existem alguns modelos já pré-definidos que você pode aqui, se você quiser, já ir trabalhando. Mas aí eu já dou um alerta aqui para essas teclas de atalho que elas têm uma certa incidência maior de ser cobrada em prova, tá? Então, é importante, por exemplo, visualizar a impressão. Tecla de atalho aqui de visualizar a impressão, né? Imprimir Ctrl P. Essa aqui, imprimir Ctrl P, pessoal, em praticamente todo aplicativo, né? Todo aplicativo aí de edição de texto, até no Word mesmo, também é Ctrl P. Então, já é uma tecla de atalho aí que realmente é conhecida por praticamente aí todo tipo de aplicativo. E por fim, você tem essa aqui, ó, de sair do LibreOffice, que é usado aí o Ctrl Q. Tá? Então é importante que você conheça essas principais teclas de atalho, porque elas têm uma incidência maior de ser cobrada em prova, tá bom? Muito bem. Aí vamos lá. Além disso aqui, né, nós temos também, senhores, que observar, né, em relação também a outros menus. Eu falei aqui do menu, por exemplo, do menu arquivo, mas, por exemplo, lá no menu, por exemplo, no menu editar, que é isso aqui, ó, vou só aplicar o zoom mesmo, viu, pessoal? Temos algumas teclas de atalho que também podem ser cobradas, ó, como desfazer, Ctrl Z, refazer, Ctrl Y, cortar, copiar e colar é tranquilo. Essas aqui vocês têm uma noção muito boa, né? Sabem muito bem. E aí você tem também essa de colar, ó, colar especial. Essa de colar especial, por exemplo, Ctrl Shift V, que é usada para você fazer uma colagem especial, ou seja, pegar um texto que está de uma forma e colar de uma outra forma. Por exemplo, o texto tem uma formatação e você quer fazer uma colagem de um texto sem formatação, ou você quer fazer uma colagem diferente que não vem imagens, por exemplo. Então, colar especial ele pode ajudar nisso. Localizar, substituir. Ó. Localizar, ao contrário do Word, que é Ctrl L, aqui já é Ctrl F. Localizar e substituir, aqui já é Ctrl H, já no Word é Ctrl U, salvo engano. Né? Vou até aqui no Word só para relembrar. Aqui no Word, ó, localizar, aqui, ó, substituir, ó, é Ctrl U, tá vendo? Já no Word, a tecla de atalho aqui, ó, só para visualizar. Tecla de atalho aqui já no Word, ó. Ver se aparece, ó, Ctrl U. Tá vendo, ó? Ctrl U a tecla de atalho. Então já é diferente também lá do LibreOffice. Aí é importante para você não confundir as teclas de atalho. Então assim, você vai dizer, professor, e como é que eu faço para, né, não ficar me confundindo? Praticar, resolver questões, testar os aplicativos, certo? Isso aqui é importante, tá bom? Aí vamos lá. Tem aqui a de exibir, né? A tela de exibir, por exemplo, essa aqui de exibir, ela tá ligada, ela tá relacionada, pessoal, com uma parte aqui em que você vai lidar com questões de visualização do seu documento. É parecido com a de exibição lá do Word, né? Se eu for voltar lá, só para mostrar aqui o Word, certo? Eu vou ficar assim sempre alternando entre os dois, ó. Aqui nós temos também uma guia de exibição, então ela serve para exibir o que é que nós temos, né? Por exemplo, exibir régua. Se você não quiser exibir a régua, se você quer dividir a tela, se você quiser aplicar um zoom. Então, da mesma forma que temos aqui no Word, nós temos também aqui no LibreOffice, tá? O LibreOffice, então, exibir essa de exibição aqui. Se você for observar, ó, temos ó, exibição normal, página da internet, é o layout da web, certo? Aqui eu posso ó, configurar, por exemplo, a interface do usuário. Essa interface do usuário é interessante, ó. Ele nos permite que a gente faça configurações aqui, pessoal. Até se você quiser trabalhar com as barras de ferramenta padrão, que é como a gente trabalha aqui, ou se você quiser trabalhar em abas, ó, eu também posso trabalhar em abas, parecido com o Word. Ó. Eu posso trabalhar em abas se eu quiser. Né? Eu posso aplicar aqui essa formatação.
né? Aí ele vai carregar um pouco, né? Ó, vai esperar você aguarda um pouquinho para justamente ele fazer aí o ajuste. Como eu fiz a instalação agora praticamente do LibreOffice, fiz a instalação recente, aí ele realmente vai demora um pouco às vezes para fazer as adaptações, né, dessa mudança. Mas aí ó, ele já colocou em abas, ó, tá vendo? Aba arquivo, aba início, aba inserir, ó, aba layout, referência, revisão, exibir, extensão e ferramentas, percebe? Dá para a gente trabalhar assim também se você quiser, né? Se você achar que deve. Só que normalmente as provas elas vão cobrar o velho menu tradicional. Então a minha recomendação eu recomendo que deixe na forma padrão, porque isso é o que realmente é cobrado. Então aqui eu prefiro deixar a barra de ferramenta padrão, ó, já apliquei, ele faz aí a configuração, pronto, voltou ao normal, tá? Mas é possível também alterar aqui até a forma de visualização. Ó. Barra de ferramentas, eu posso inclusive, ó, pessoal, alterar qual é a barra de ferramentas que eu quero que veja. Por quê? Porque no LibreOffice Writer nós temos duas barras de ferramentas aqui. Temos a chamada barra de ferramenta padrão e temos a chamada barra de ferramenta formatação. Aí você vai dizer, quem é aí, professor? Essa barrazinha aqui de cima, certo? Essa aqui é a chamada, ó, eu vou até clicar aqui para vocês, pra você ver, ó. Quando eu for lá em barra de ferramentas, eu vou tirar, por exemplo, a padrão. Observe, a barra de ferramentas padrão, você observar, é aquela primeira. Então, quando eu venho aqui exibir, barra de ferramentas novamente, vou lá em padrão, ó, e ativo, veja que a barra de ferramentas padrão, essa aqui é a primeira. A primeira barra é chamada barra de ferramentas padrão, que tem a maioria dos ícones. E essa de baixo aqui é chamada barra de formatação, barra de formatação apenas. Então, se você quiser, você pode inserir outras barras aqui. Por exemplo, professor, eu quero inserir uma barra relacionada a desenho. Ó, não tem problema, você pode inserir, certo? Ela ficou até aqui embaixo, ó. Entendeu? Se você quiser deixar uma barra, por exemplo, de desenho, não tem problema, você pode acrescentar. Aqui eu estou mostrando, pessoal, que você pode alterar, personalizar tudo aqui na parte de exibir. Então, o que tiver relacionado à exibição do seu documento, você pode encontrar aqui, ó, réguas, por exemplo, mostrar régua. Aí você tem aqui, ó, mostrar marcas de formatação, que é aquele pi, né, que a gente trabalha lá no Word, né, aquele que não é necessariamente o valor de pi, mas ele serve para mostrar marcas de formatação, né? Então, você vê que tem algumas áreas aqui que a gente pode trabalhar, tranquilamente da mesma forma que a gente trabalha no Word, tá? Vamos fazer o seguinte, para a gente ir testando alguma dessas ferramentas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar algum texto aqui da web, certo? E a gente vai alimentar aqui esse nosso documento para a gente fazer um teste, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu navegador, certo? Vou abrir aqui o Microsoft Edge, né? Lembrando, Microsoft Edge é o que? É o navegador principal do Windows 10, né? Nesse caso aqui eu estou usando o Windows 11, mas não tem problema, mesma coisa, tá? Tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, eles ambos usam esse navegador principal, é o Microsoft Edge, tá? Eu vou aqui pegar um texto do Lore Y, tá? Pronto, eu vou pegar esse texto aqui, certo, pessoal? Um texto aleatório, certo? Vou pegar aqui esse primeiro parágrafo, peguei esses dois parágrafos aqui, tá? Dá um Ctrl C, certo? Vou copiar e depois eu vou jogar aqui, certo? Eu clico no botão direito, ó, Ctrl V, certinho? Pronto, faço isso, ó, o texto ele já vem parar. Agora você percebeu que esse texto, assim que eu colei ele da web, você percebeu que ele ficou com uma formatação toda estranha? Pronto, porque eu copiei e colei aqui com a formatação, do próprio site. Então, assim, isso não é algo que nem sempre você deva fazer. Então, qual é o ideal? É você tirar essa formatação. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, eu posso vir aqui dar um Ctrl A, certo? Selecionar tudo. Eu vou apagar. Ou se você quiser, pessoal, dá lá um Ctrl Z. E aí, o que você pode fazer para copiar esse texto sem formatação? Você pode vir aqui, ó. Lembra do menu editar que eu havia falado? Ó, menu editar. Você pode vir aqui, ó, em colar especial e ó, colar texto sem formatação. Quando você colar esse texto sem formatação, ó, ele vem completamente sem nenhuma formatação de lá do site que você pegou, entendeu? Aí é justamente por isso. Aproveitando isso, eu já posso explicar, inclusive, sobre colar especial. Ó. Eu vou aqui ativar o colar especial e ele pergunta, como é que você quer fazer a colagem aqui desse texto? Você quer colar como? Ó? Você quer que venha junto com o código, né, HTML, ou seja,
com o que está lá na página. Linguagem HTML, pessoal, é a linguagem que os sites usam para construir, né? Você quer trazer junto com isso, com todo o formato, vocês viram que não deu certo, né? Acabou bagunçando ali o nosso documento. Então, você pode vir optar aqui por texto sem formatação, tá entendendo? Que foi justamente o que eu fiz. Pronto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas configurações básicas, ó. Por exemplo, eu quero deixar esse texto justificado. Posso vir aqui, ó, dou um Ctrl J, certo? Ó, aqui, ó, Ctrl J, deixo o texto justificado. Eu quero, por exemplo, ó, colocar, vou até dar um zoom aqui na tela para ficar melhor. Eu quero, por exemplo, colocar um negrito aqui nessa primeira, né? Por exemplo, nesse primeiro item aqui, que é o título, né? Eu posso vir aqui, ó, Ctrl B, percebe? Aí você vai dizer, professor, então o negrito aqui já não é Ctrl N igual no Word, não. Aqui já é Ctrl B. Então, ó, eu venho aqui, eu seleciono esse segundo título, a mesma coisa, ó, a tecla de atalho já muda. Aqui é Ctrl B, tá bem? Aí, por exemplo, eu quero aplicar um itálico aqui em uma parte específica do texto. Você vê que esse texto aqui, ele tá com esse sinal vermelho aqui, por quê? Porque esse texto ele tá em outro idioma. Então, o dicionário dele ele não vai reconhecer, entendeu? A não ser que a gente vá lá no texto, lá no Lore Y, né? E peça aqui, posso aqui pegar um texto em português, para não ficar aparecendo apenas, para não ficar toda hora aparecendo esses erros. Então, eu posso aqui, por exemplo, ó, só para a gente exemplificar, posso pegar um texto em português, não tem problema. Entendeu? A mesma coisa. Eu vou copiar, por exemplo, ó, esse primeiro parágrafo aqui. Copiar só esse parágrafo, tá? Seleciono aqui. Seleciono, dou um Ctrl C, né? Copio. Posso apagar aqui, ó, selecionar tudo. Ctrl A, certo? Enquanto no Word é Ctrl T, aqui no LibreOffice é Ctrl A. E aí eu vou fazer a colagem daquele jeito que eu falei para vocês, ó. Colar especial e depois eu vou tirar aqui, ó, texto sem nenhuma formatação. E aí eu vou aqui, ó, Ctrl B para colocar aqui em negrito. Aí, por exemplo, eu quero colocar aqui essa parte, ó, texto modelo da indústria tipográfica de impressão. Eu quero pegar esse trecho aqui e eu quero destacar em itálico. Ó. Itálico, a tecla de atalho já vai ser, ó, Ctrl I. Por exemplo, é a tecla de atalho para itálico. Então, ó, já aplico aqui o itálico Ctrl I. Aí eu quero, por exemplo, destacar parte desse texto aqui, por exemplo, ó, indústrias. Eu quero pegar essa palavra indústrias. Se você quiser selecionar apenas uma palavra, você pode dar 2 cliques simultâneos. Aí você seleciona apenas uma palavra. E aí eu quero, por exemplo, colocar um sublinhado. Enquanto que o sublinhado lá no Word é Ctrl S, aqui é Ctrl U. Né? Só você lembrar de U de underline. Então aqui já é um exemplo, ó, Ctrl U de underline, certo? Aí você tem também, pessoal, da mesma forma que você tem no Word, você tem ó, o subscrito e você tem o sobrescrito e o subscrito, né? Aqui são edições de textos tranquilas de você fazer, ó. Exemplo, vamos supor que nesse texto aqui eu quero separar os parágrafos e aí eu quero, por exemplo, escrever aqui no meio desse parágrafo, eu quero colocar H2O, certo? E eu quero colocar também aqui, por exemplo, eu quero colocar 3 elevado a 2. Aí o que é que você pode fazer? O H2 ele não fica abaixo, esse 2 aqui não é para ficar abaixo, pronto. Aí o que é que você pode fazer? Você pode selecionar aqui, ó, subscrito, ou então Ctrl Shift B, né? Ctrl Shift B, você consegue colocar, deixar ele abaixo, entendeu? Então, ó, tá aqui. E aqui o 2 eu vou selecionar em Ctrl Shift P para deixar sobrescrito, né? Tem até um macete no LibreOffice. Sobrescrito, pessoal, né? Então é Ctrl Shift P, você poderia colocar assim, Ctrl Shift para cima, P, né? E aí o Ctrl Shift B, B de baixo, né? Para baixo. Tem alguns macetes que você pode usar, para você relembrar, tá? Aí vamos lá, outras ferramentas aqui também nessa parte, ó. A gente ainda está falando dessa parte aqui de edição, certo? Você vê que essa parte de edição ela é bem rica, tem vários tipos de coisas. É claro que também flerta aqui, pessoal, com algumas opções de formatação, tá? Em todas essas guias aqui, isso que a gente está trabalhando nessa barra de ferramentas, a gente vai encontrar nesses menus também. Mas eu aproveitei para falar das barras, então eu quero adiantar pelo menos um pouco sobre aqui essas barras que tem uma grande probabilidade de cair em prova, né? Vamos lá, vamos supor que eu não gostei, né? Por exemplo, vamos supor que eu peguei e apliquei uma fonte aqui. Vamos supor, apliquei uma fonte diferente a esse texto, aumentei aqui, pronto. Vamos supor que eu não gostei dessa fonte. Eu posso fazer a limpeza de formatação, ou seja, deixar a formatação como estava anteriormente, né? A chamada formatação padrão. Como é que eu faço isso? Você pode vir aqui, ó, e selecionar esse A com essa borrachinha. É o chamado limpar a formatação. É igual que tem no Word, certo? Só que lá no Word,
você for observar, aqui em página inicial, pelo que eu conheço aqui no Word, ele não tem uma tecla de atalho específica para limpar a formatação. Pelo menos aqui no Word eu não identifiquei, né? Nessa versão que é a versão 2013. Mas aqui você tem, ó, se você clicar ou der o Ctrl M, você pode fazer a limpeza da formatação. E o texto ele volta a como estava anteriormente. Aí eu vou deixar um negrito, né, para aplicar uma nova formatação. Se você vier limpar a formatação, sai o negrito, tá bom? Tranquilo? Pronto, aqui você tem realce, você tem, ó, alinhar. Isso aqui às vezes a banca costuma cobrar, pessoal. Lembra que eu fiz aqui uma justificação? Pronto, Ctrl J para justificar. É o mais comum que a gente observa. Ctrl R para alinhar à direita, porque R vem de right, né? Alinhar à direita. Aí você tem Ctrl E para centralizar, nesse caso é igual ao Word, tá? E você tem Ctrl L para alinhar à esquerda, porque esse L vem de left, né? Seria left, tradução de esquerda em inglês, tá? Aí vamos lá, você tem aqui alinhamento de listas, né? Lista ordenada, lista não ordenada. Isso aqui é a mesma coisa do Word, tá? Níveis de lista, ó. Aumentar recuo, diminuir recuo, entre linhas, isso aqui é tranquilo, tá? Isso aqui, ó, aumentar espaçamento entre parágrafos, ó. Veja que aqui eu aumentei o espaçamento, mas eu não quero aumentar, aí posso diminuir. São ferramentas comuns que a gente trabalha no dia a dia, né? Ctrl Z para desfazer, refazer, né? Você vê aqui Ctrl Y para refazer, certo? Opções de colagem já falei, né? E aqui você tem aqui as teclas de atalho, ó, pessoal, para imprimir, né? Ctrl P. E aí você tem aqui também para alternar visualizações. Então é importante que você dê uma olhada no geral como é que funciona algumas dessas opções e ficar atento a essas teclas de atalho, dessa tecla de atalho aqui que eu já comentei com vocês, tá? Belezinha? Muito bem. Aí vamos lá. O que é que a gente vai trabalhar agora? A gente vai lá, pessoal, para o menu de exibir. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona assim. Dá uma olhada nesse menu de exibir. Vamos aplicar algumas formatações aqui, por exemplo, né? Eu venho aqui no menu de exibir, por exemplo, e aqui tem régua. Por exemplo, aplicar é mostrar as réguas. Você tem réguas. Você pode aplicar, veja que quando eu cliquei ela escondeu. E você pode novamente exibi-la. Você vem aqui em exibir em réguas, você pode tanto ocultar e tem até uma régua vertical. Ó. Eu prefiro que tenha as duas. Eu trabalho assim no Word, então eu prefiro que tenha ambas, tanto uma quanto outra, tá bom? Outra coisa que a gente pode exibir também, pessoal, isso aqui pode cair na sua prova, marca de formatação, que é Ctrl F10. A marca de formatação, ela mostra o quê? Ela mostra esse símbolo. Esse símbolo aqui quer dizer que eu dei um parágrafo. Toda vez que eu tenho esse símbolo, significa que está representando um parágrafo. O parágrafo, em poucas palavras, é o Enter que você dá no teclado. Então, ó, aqui, quando você dá vários Enter, ó, ele vai criando parágrafos, tá entendendo? Então, isso aqui nós chamamos de marca de formatação de parágrafo, tá? Aí, vamos lá, seguindo. Nós temos também, pessoal, aqui, ó, você pode, na marca de formatação, você pode ver aqui que você pode mostrar, ó, por exemplo, ó, limites do texto. Veja que ele ocultou, ó, tá vendo? O limite do texto, que seria aqui a margem, né? Ó, até onde o texto vai, tá vendo? Ó, isso aqui, o LibreOffice ele mostra para você também, para você perceber até onde está o seu texto, né? Para ver onde é que ele está limitado. Então você pode também mostrar. Aqui eu estou ocultando tudo. Ó. Quando eu cliquei lá novamente em marca de formatação, eu ocultei aquele símbolo. Mas aqui eu posso mostrar outras coisas também, ó, como limite de texto, né? Espaços em branco, ó. Por exemplo, quando eu cliquei, ele acabou apagando aqueles espaços em branco acima, né? Então, ó, por exemplo, aqui é o espaço do cabeçalho, aqui no final o espaço do rodapé. Então, esses espaços estão reservados para outras coisas, tá? Aí, vamos lá. Aqui nós temos também, pessoal, essa barrinha lateral, né? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa barra lateral. Você vê que quando eu cliquei, ó, ela sumiu. Então, essa barrinha lateral, a gente vai falar sobre ela mais à frente, certo? No momento eu quero passar aqui para exibição. Ó. Você tem estilos, né? Essa guia de estilos aqui, pessoal. Aqui é estilos que você tem para cada coisa. Ó, estilo para índice, estilo para o corpo do texto, para título. Então aqui você pode personalizar um estilo específico. Isso aqui no Word, pessoal, você encontra aqui, ó, tá vendo? Na guia página inicial, aí você tem aqui os estilos. Da mesma forma que você encontra no Word, só que no Word você encontra na página inicial. Já aqui no LibreOffice você encontra na parte de exibir, certo? Aí assim, você tem um zoom, se você quiser aplicar um zoom na página, né? Mais uma vez, você pode aplicar aqui também, pessoal, pela barra de status, tá vendo? Ó, essa aqui abaixo é a chamada barrinha de status. Então, ó, ele identifica o idioma de texto e o estilo de página. E aqui ó, você pode ó, aumentar o zoom ou diminuir, tá? Sem nenhum problema, você pode fazer o aumento de zoom ou diminuição do zoom, certinho? Pronto. Outra coisa
né, que a gente pode aqui também acrescentar essa parte de navegador. Você está vendo esse navegador? Pronto. Esse navegador aqui, pessoal, ele serve basicamente para a gente observar o que é que nós temos aí nas páginas. Página 1, eu só tenho uma página, né? Então, assim, ele vai mostrar aqui para você, ó, você vê, ó, eu não tenho nenhuma tabela, tá vendo? Ó? Eu não tenho nenhum quadro, nenhuma imagem. Quando eu for inserindo, por exemplo, ó, vamos pegar e vamos acrescentar uma imagem aqui, só para a gente fazer um teste. Certo? Eu acho que eu vou pegar lá do Lorem Y mesmo, tá? Aqui é anúncio, não é nenhuma imagem, né? Deixa eu ver se o Lorem Y tem aqui alguma imagem. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print da tela, certo? Só para a gente agilizar. Ó, pronto, peguei, vou tirar o print desse Canva. Pronto, vou dar um Ctrl V aqui. Pronto, tá aqui o print desse anúncio aqui do Canva. Pronto, eu diminuí e ajustei. Quando eu for lá em exibir, né, e aqui em navegador, ele vai mostrar para mim o que é que nós temos. Ó. Ele vai mostrar aqui, ó, não temos nenhum título, mas temos uma figura, tá vendo? E ele destaca para você qual é essa figura. Ó. Ele vai até destacar, ó. Veja que ele destacou qual é a figura que nós temos. Tá entendendo? Então veja que esse navegador ele serve até para você ver o que, é que você tem no seu documento. Uma ferramenta interessante, caso aí, eventualmente, sua banca ela venha a cobrar. Tá? Aí agora a gente vai falar um pouco também sobre a guia inserir. Essa guia inserir também é importante. Então aqui, pessoal, no grupo, no menu inserir, nós temos logo de cara o que? Ó? Que inserir quebra de página. Eu posso aqui inserir a chamada quebra de página. O que é uma quebra de página, pessoal? Para a gente entender. Isso aqui serve tanto para o Word quanto para o LibreOffice Writer. Vamos supor que eu queira jogar esse conteúdo aqui abaixo para a página 2. O que é que normalmente as pessoas fazem erroneamente? Dá um bocado de enter até ele ir para a segunda página. Não faça isso, certo? Não faça isso. O ideal é, se você quer definir o fim dessa página aqui, basta você ou dar Ctrl Enter, que é a tecla de atalho, ou você pode vir aqui, ó, em inserir e clicar em, ó, quebra de página. O que é que vai acontecer? Ele vai levar o conteúdo lá até, ó, lá para a segunda página. Então, ó, quando você for observar, quando você for visualizar isso aqui, ó, ele vai ficar em duas páginas, tá? Aqui eu tô só tirando o zoom, ó. Professor, como foi que o senhor fez para ver duas páginas? Eu cliquei aqui, ó, pessoal. Exibição, ó, tá vendo, ó? Exibição de múltiplas páginas. Tá vendo essas duas páginas juntas? Pronto, ó. Então foi isso que eu fiz, tá? Foi isso aí basicamente que eu fiz. Essa exibição aí em duas páginas, tá bom? Pronto, então você pode, ó, eu exibindo aqui em duas páginas, veja que essa aqui foi para a página 2. Agora lembre, se você vier e der um del aqui, ó, por exemplo, e apagar, ele vai voltar para o canto anterior, porque eu estou apagando a quebra de página, vamos dizer assim, apagando. Então você pode aplicar a quebra de página para facilitar, né? Para facilitar quando você quiser trazer um documento lá para a segunda página ou algo assim, tá bom? Aí vamos lá, voltando aqui, visualizando. Aí eu vou voltar aqui para minha página 1. Aí eu vou dar um enter aqui, certo? Aí eu tenho inserir. Eu tenho quebras, ó. Eu posso também fazer quebra de coluna, quando, por exemplo, o seu arquivo ele tem duas colunas, né? Linha. Então você pode fazer esse tipo de tudo aqui relacionado à quebra de página, você pode fazer pelo inserir. Enquanto que quebra de página lá no Word, só para a gente diferenciar, é na parte de layout, ó. Na parte de layout é que você tem quebras, tá vendo? Ó? Aqui onde você vai ter as quebras, ou na parte de layout de página, você vê que já no Writer é na parte de inserção mesmo, de inserir, certo? Então você pode observar, tem diferenças, claro que tem, naturalmente. São dois aplicativos diferentes. Normalmente você vai acabar encontrando mesmo diferenças. E aí, pessoal, aqui inserir, outra observação é que aqui você pode fazer a inserção, ó, de figuras, certo? Figuras, gráficos, tá? Multimídia. Então, assim, você pode fazer esse tipo de inserção aqui, certo? Ó, você pode inserir formas, ó, linhas, tá vendo? Essas formas aqui, né? Você pode aqui também, ó, inserir, que são os comentários, né? Que são chamadas anotações, que lá no Word é comentários. Lá no Word também você pode inserir pelo inserir também, ó, hiperlink. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que ficar atento, que pode assim cair na sua prova. Por exemplo, quebra de página é algo que tem grandes probabilidade, né? Quase que não sai, de cair, né? Aqui, ó, marcas de formatação. Como eu havia falado para você, lembra das marcas de formatação? Que a gente também, essa marca de formatação você pode exibir, então você pode inserir também, inserir hífen opcional. Então, assim, tem alguns textos que às vezes você não quer que eles separem, então você pode inserir um hífen ali, ó. Um hífen inseparável, um hífen opcional.
né? Você pode inserir uma linha, notas de rodapé. Nota de rodapé, pessoal, é algo que até, né? Isso aqui serve tanto para o Word, mais uma vez, para o Word e para o Writer, por exemplo. Vamos supor que eu tenho esse... Vamos pegar assim, vamos pegar aqui uma palavra. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui tipografia. Vamos pegar aqui tipografia e vamos supor que eu quero explicar o que é tipografia. Só que eu vou jogar lá no rodapé essa explicaçãozinha. Isso é comum em certos livros você encontra. Então eu posso vir inserir, certo? Ó, aqui em inserir. E aí eu vou lá em ó, nota de rodapé e nota de fim. Eu posso clicar aqui, ó, nota de rodapé. E aí eu vou explicar o que seria aqui, essa palavra aqui, ó, que eu coloquei, ó, tipografia. Você percebeu que apareceu esse 1 aqui? Pronto, quer dizer que essa palavra tem lá um comentário sobre ela lá na nota de rodapé. Isso nós chamamos nota de rodapé. Então eu posso explicar aqui, ó, por exemplo, que tipo de tipografia, ó, refere-se ao tipo de letra, né? Fonte, para, né, tipo de grafia, né, o tipo de fonte, por exemplo, né? Tá aqui para deixar explicado, por exemplo, para a pessoa que estiver lendo. Então aqui é um exemplo, é chamada nota de rodapé, tanto que no LibreOffice você já deixa uma referência. Você vai dizer, professor, ir lá no Word, como é que eu faço para inserir nota de rodapé? Na guia referências, ó. Aí você tem aqui, ó, nota de rodapé, tá vendo? Porque não deixa de ser uma referência, de fato, né? Não deixa de ser uma referência. Aí a nota de rodapé. Beleza? Aí voltando lá para o LibreOffice Writer, né? Então, nós observamos aí que tem algumas coisas que você tem que realmente ficar atento, observar nessa parte, nesse menu inserir, certo? Ficar atento aí a observar, né, que tem alguns itens que podem cair com certa facilidade, né? Da mesma forma que você tem lá, mais uma vez, né, só para recapitular, figura, gráfico, formas, caixa de texto, anotações, você vai ter também isso tudo lá no Word. Por exemplo, esse font work aqui, pessoal, é aqueles textos mais diferentinhos, tá vendo? Só que aqui é chamado de font work, né? Enquanto que lá no Word, né? Aí ele já inseriu uma fonte aqui já diferente, tá vendo? Então isso aqui é chamado de font work, né? Enquanto que lá no Word nós chamamos isso aqui, pessoal, lá inserir, tá vendo? Ó, nós chamamos isso de Word Art, tá vendo? Quando você clica aqui, você escolhe o tipo. Então veja que tem, mais uma vez, tem diferença, né? LibreOffice em relação ao Word, tá bom? Aí vamos lá, temos aqui também a guia de formatar. Muito bem, a guia de formatar, pessoal, a tecla de atalho que eu quero que você lembre mesmo de cara, certo? Logo de cara, sem medo de errar, é essa aqui de limpar a formatação direta, Ctrl M, tá? Lembre de cara, entendeu? E essa aqui é a tecla de atalho que você vai ver a maior probabilidade de cair em prova. Essa de clonar ou de limpar formatação. E aí, aproveitando o gancho, eu quero falar justamente sobre clonar formatação. O que é clonar formatação, pessoal? Ó, eu vou fazer o seguinte, mais uma vez. Eu vou pegar aqui essa palavra, por exemplo, 1500. E vou colocar um negrito nessa palavra e vou mudar a cor da fonte dela. Eu vou botar um verde, tá? Só para a gente exemplificar. Pronto, viu aí o que aconteceu? Somente essa parte do texto ficou assim. O que é que eu quero? Eu quero aplicar essa mesma formatação, eu quero aplicar aqui a outra parte do texto. Então eu seleciono onde é que está a formatação. Você pode, mais uma vez, para selecionar apenas uma única palavra, você pode dar 2 cliques rápidos. Se você der 3 cliques, você seleciona, ó, o período. O período não começa na letra maiúscula e termina no ponto. Isso é chamado período, certo? E se você quiser selecionar o parágrafo inteiro, você dá 4 cliques, né? Ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Selecionei meu parágrafo inteiro. Então, ó, 2 cliques a palavra, 3 cliques o período, aqui, ó, 1, 2, 3 o período e 4 cliques, 1, 2, 3, 4, o parágrafo inteiro, tá? Então eu quero selecionar a palavra. Selecionei, aí eu venho aqui, ó, em formatar e seleciono clonar a formatação. Ou você clica nesse ícone do pincelzinho, né? Que é também clonar a formatação, tá? Você pode vir aqui e clicar nele também. Então, ó, cliquei, pronto. A partir do momento que eu cliquei, ó, veja que o ícone já mudou para esse balde, tá vendo? Esse balde bem pequenininho. Então eu posso selecionar a palavra que eu quero aplicar. Vamos supor que eu quero aplicar essa formatação de 1500 aqui em 5 séculos. Ó. Então, quando eu solto, ó, ele já aplica a mesma formatação. O nome disso é clonar formatação. Aqui no Word temos a mesma que faz a mesma situação, só que é chamado de pincel de formatação, certo?
E ele tem até uma tecla de atalho aí, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Já no LibreOffice Writer lá, eu não identifiquei aqui tecla de atalho para ele, tá? Então, assim, é uma informação importante para você. Muito bem. Você pode também, pessoal, você pode aqui configurar e formatar as colunas. Você pode ver aqui nas colunas, eu posso deixar meu texto, por exemplo, em 2 colunas, se eu quiser, percebe? Então, essa coluna, ó, tem aqui a coluna 1, coluna 2, tá? Então, é na parte de formatar. Você vê que essa parte de colunas, lá no Word, é em layout. É aqui em layout da página, no layout, que você vai encontrar aqui colunas, tá vendo? Então você vê mais uma vez. Quando eu faço essa transição para mostrar a diferença do Writer e do Word, por quê? Porque essas ferramentas que eu estou falando, elas têm uma probabilidade muito grande de cair em prova, bem grande. Então essas que eu mostro a diferença mais clara para você ver, é a minha preocupação que eu tenho dessas questões, né? Desse exemplo. Então a minha preocupação, pessoal, é que essas ferramentas possam ser cobradas na sua prova, entendeu? E aí eles podem confundir do Word e LibreOffice Writer se o seu edital contemplar os dois, né? Caso o seu edital só contemple aí o Word, beleza, fica apenas com as configurações do Word. Agora, se o seu só cobra LibreOffice Writer, beleza, só observa LibreOffice Writer mesmo. Agora, se por acaso o seu concurso cai as duas coisas, é importante você ver até e saber a diferença, tá? Outra coisa, pessoal, que também pode cair aqui na sua prova, aqui em formatar, você tem marca d'água. Marca d'água, pessoal, por exemplo, vamos supor, eu vou colocar aqui meu nome, ó, Lucas Mansueto. Pronto, dou OK. Olha só o que aconteceu. Meu documento ficou com essa marca d'água. Você observar, né? Olha só, também ficou com a marca d'água o documento. Pronto, isso aqui nós chamamos de marca d'água, certo? Eu vou aqui só dar um Ctrl Z, só para eu desfazer, que eu não quero essa marca d'água, tá? Aliás, eu inseri, né? E não saiu com Ctrl Z. Deixa eu ir lá, então, em formatar e vou tirar essa marca d'água aqui, certo? Ó, vou tirar, vai ficar sem marca d'água. Aí você vai dizer, professor, ir lá no Word, como é que faz isso? Ó, lá no Word é aqui na guia Design, ó, tá vendo? Na guia Design você vem aqui, ó, em marca d'água. Aí você escolhe aqui a marca d'água que você deseja, certo? No Word é até mais intuitivo de você trabalhar. Vamos lá, aí voltando, formatar. Aí você tem figura, você pode formatar as figuras, quadro, né? Você pode girar, inverter, enfim. Aqui você tem aqui como formatar aí normalmente as formas, né? O tema do seu documento, ó. Você pode até formatar o tema se você quiser do seu documento, entendeu? Isso aqui tudo você pode configurar. Aí vamos lá, temos estilos, pessoal. Estilos estilos é parecido com o que tem aqui no Word, tá vendo? Ó? Aqui na página inicial, tá vendo os estilos? Pronto. Só que na verdade no LibreOffice nós temos uma guia de estilos, né? Então essa guia de estilos ela tá aqui, ó. Corpo do texto, né? Corpo do texto, título 1, ó. Você vai aplicar a cada local um estilo diferente, ó. Por exemplo, vamos supor que aqui eu vou trazer, sei lá, vou trazer aqui uma citação, de acordo com fulano de tal. Aí pronto, aí fulano de tal fala alguma coisa, né? Blá, 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 blá. Pronto. Aí eu vou querer deixar isso aqui em citação, né? Um exemplo, certo? Claro que não é desse jeito, que o documento é feito. Não vai fazer assim, né? Por favor. Aí você vem em estilos, ó. Você pode clicar aqui, ó, e escrever, por exemplo, ó. Aí você tem título, aí você tem aqui, ó, citação, ó. Ó, ele já mudou aqui um formato, né? Parece que deixou itálico, por exemplo. Aí você tá vendo esse primeiro título aqui, ó. Eu posso vir aqui em estilos, nesse primeiro título, e selecionar, por exemplo, ó, H1, que é o título 1. Aí eu posso aqui, por exemplo, abaixo dele, eu posso ter aqui um título 2, ó. Título 2. Aí eu posso vir aqui selecionar e colocar o título 2 e por aí vai, certo? Você pode ir elencando vários tipos de título, entendeu? Sem nenhum problema. Essa parte de estilos. Muito bem. Temos também a guia tabelas, né? O menu, perdão, tabelas, ó. Para inserir tabela, viu, pessoal? Tecla de atalho aí, Ctrl F12. Para inserir tabela. Então você vê que ele tem um menu de tabela, ó. Você pode excluir, né, mesclar a célula, dividir, proteger, enfim. Inclusive, ó, pessoal, às vezes a banca pode lhe perguntar o seguinte, eu já vi várias questões sobre isso. Eu posso inserir uma fórmula numa tabela? Pode inserir sim. Tecla de atalho para inserir uma fórmula na tabela, tecla de atalho F2. Vamos ver um exemplo aqui de como é que funciona isso? Venho aqui abaixo e clique em tabela, certo? Aí vou aqui, ó, inserir. Vou inserir uma tabela aqui, ó. Vou escolher aqui o número de linhas, o número de colunas. Vamos lá, eu vou botar aqui... Pronto, vou botar 2 colunas e 2 linhas mesmo, certo? Beleza.
Tem algum estilo padrão que você quer deixar? Certo? Ó, bom, por exemplo, você pode escolher, ó, mundo azul, mundo verde. Pronto, bora botar aqui Bora botar aqui, por exemplo, pronto, essa aqui, ó, usando linhas simples, certo? Eu vou aqui inserir. Pronto, ó, veja, já temos aqui a nossa tabela. E ele apareceu até, pessoal, o menu de formatação de tabela, não é? Não, aqui abaixo, certo? Essa barrinha de tabela. E aqui já tem, ó, a opção de você criar uma soma, por exemplo, ou inserir fórmulas. Então você pode pressionar diretamente a tecla F2 ou você pode clicar, ó, em inserir fórmula. Aí vamos lá. Qual é a fórmula que você vai querer inserir? Aí você, né, vai poder inserir, por exemplo. Eu posso até inserir assim, ó. Acredito que as fórmulas de Excel eu posso executar essas fórmulas assim também, tranquilo, certo? Posso fazer execução. Agora sim, como eu estou dizendo, as fórmulas do Excel, acredito que as fórmulas de Excel elas não vão ser usadas da mesma forma aqui nessas tabelas, entendeu? Normalmente a banca ela não vai cobrar de você, pessoal, a fórmula em si, certo? Ela não vai cobrar de você a fórmula, ela vai cobrar, né? Ela vai perguntar, como eu já vi cobrando, se você pode aplicar a fórmula aqui, certo? Você pode. Por exemplo, eu tentei fazer a soma normal, acho que não funcionou. Então, para você somar, ó, para você somar dois valores, você tem que usar sum, né? Então já é diferente para você fazer uma soma aqui. Então, as fórmulas aqui elas vão ser diferentes do Excel e do Write. Aparentemente, são fórmulas diferentes. Beleza? Mas aí que dá para inserir fórmula, dá para inserir também, tá bom? Aí vamos lá. Aí voltando aqui, né, tabela, já falei aqui com vocês sobre tabela. Temos aqui também a guia o menu de formulário, né? Costumo falar guia por causa do Word, né? Formulário, pessoal, aqui está relacionado a justamente você criar os chamados botões de formulário, ó. Por exemplo, você pode criar o botão de opção, o botão de caixa de texto, o botão de etiqueta. Isso aqui é mais usado por desenvolvedores. Entendeu? Essa parte aí. Geralmente eu não vejo até cair muito em prova, mas só para exemplificar. Por exemplo, eu venho aqui em formulário e eu posso clicar, vamos escolher aqui em caixa de seleção. Aí eu posso aqui escolher o tamanho que eu quero dessa caixa de seleção, ó. Aí isso aqui vira um botão, ó, que você pode clicar, né? Que você pode interagir com ele. Só que mais uma vez, eu não vejo isso aqui cair muito em prova, tá? Isso aqui é mais usado pelo pessoal que mexe com essa parte aí de desenvolvimento, entendeu? Essa aí nessa guia de formulários, entendeu? Aí vamos lá. E temos aqui a guia ferramentas. Essa aqui, já diferente do formulário, tem maior probabilidade de cair, ó. Por exemplo, eu já vi cair constantemente essa de ortografia. Tecla de atalho para verificar a ortografia, F7. E, por incrível que pareça, no Word é a mesma tecla. Se você vem aqui em revisão, que é onde ela está, ó, você tem ortografia e gramática. Então você vai ter aqui, ó, a tecla de atalho vai ser a mesma, ó, F7, mesma coisa, tá? Tanto no Word quanto no Writer. E aí, claro que você tem outras teclas de atalho. Ó. Você tem aqui verificação ortográfica automática, Shift F7, ó, dicionário, idioma, para você escolher, contagem de palavras, né? Para você ver quantas palavras tem no seu documento, né? Autocorreção, autotexto. Autocorreção, quando você tem uma palavra aí, você digitando, ele vai e autocorrige, ó. Então, assim, você tem algumas opções. Ó. Você pode aqui, inclusive, ó, pessoal, é uma informação importante. A gente pode executar chamadas macro também no LibreOffice Writer. Você vai dizer, professor, o que é macro? Macro são pequenas instruções que eu desenvolvo, certo? Que eu programo, que eu escrevo, para automatizar algumas tarefas, né? Então, assim, é como se eu programasse dentro do Writer, dentro do Word. Então, tanto o Word quanto o Excel, ele permite que a gente crie macro. Obviamente que a banca ela não vai lhe perguntar como é que funcionam essas ferramentas de desenvolvimento, ferramenta de desenvolvedor, de programadores. Não, mas ela pode perguntar se eu posso aplicar macro no Word, se eu posso aplicar macro no Excel. Posso aplicar em ambos, sem nenhum problema. E aqui você tem a parte de opções. Ó. Essa parte de opções aqui, pessoal, ela vai mostrar para você, ó, ela vai mostrar para você dados, por exemplo, dados do usuário. Veja que eu não inseri nada, certo? Dados você vê de exibição, de imprimir. Então você pode configurar algumas assim, algumas coisas mais personalizadas suas. Ó. Por exemplo, você pode colocar alguns temas decorativos. Ó. Entendeu? Você pode colocar em verde, ó, por exemplo, o tema do seu LibreOffice, né? Ó. Deixa eu aplicar só para você ver. Eu particularmente não acho bom esse verde, né? Mas tem gente que acha, então beleza, é algo totalmente pessoal, né? Cores da interface, se você quiser também você pode modificar as cores na interface, né? Pode vir aqui e ajustar, se você quiser.
acessibilidade, avançado, enfim. Aqui, inclusive, ó, pessoal, nessa parte de avançado, ele permite que você instale até complementos, certo? Complementos em Java, ou seja, para trazer mais funcionalidades ao aplicativo, se você quiser. Você pode fazer isso também, tá bom? Aí vamos lá. Deixa eu ver. Então falamos de ferramentas, janela. Aqui é relacionado à janela, nova janela, fechar a janela. E aqui o menu de ajuda. Bom, em relação ao menu de ajuda, pessoal, o que é que eu gostaria de você lembrar aqui é o seguinte, que o que pode cair sobre o menu de ajuda é a tecla F1. A tecla F1 é a tecla mais comum que você tem para você buscar ajuda, né, em qualquer tipo de aplicativo. E é claro que é importante também, pessoal, você fazer o quê? As barras de ferramentas, os itens que eu destaquei para você, o que é que faz cada um, é importante também você dar uma olhada no que é que faz cada um deles, tá? Lembrar também das teclas de atalho, certo? Eu elenquei algumas teclas de atalho para você, tá? Tecla de atalho aí de centralizar, teclas de atalho aí para você colocar negrito. Veja a diferença de cada uma, entendeu? Por exemplo, ó, se eu pergunto para você nesse momento, qual é a tecla de atalho usada para abrir um documento, né? No LibreOffice. Aí você tem que lembrar que no LibreOffice, né, é Ctrl O, né? Por exemplo, você tem aqui tecla de atalho, perdão, pessoal, novo, Ctrl N, perdão. Lá no Word é que você tem, aliás, perdão, para abrir realmente é Ctrl O. Agora, novo é que é Ctrl N, eu que estou confundindo, né? Fazendo aqui, trocando as bolas, como diz o outro. Então, assim, salvar, ó, Ctrl S. Por quê? Porque já lá no Word, Ctrl S é para sublinhar, enquanto que para salvar lá no Word é Ctrl B, por exemplo. Então é importante você conhecer essas teclas de atalho. São teclas de atalho aí que são importantes para que você possa, né, ter uma desenvoltura boa nesse aplicativo, tá bom? Vamos lá, ficou faltando eu falar de uma ferramenta muito importante que o LibreOffice Writer ele tem, que é para converter em PDF. Nesse caso, é exportar em PDF. Tem esse ícone aqui, ó, pessoal. Vou só dar um zoom para você visualizar. Dá esse ícone aqui, é o ícone usado para exportar diretamente, ó, como PDF. Ou você pode vir aqui em arquivo e você tem essa parte, ó, exportar como, e você pode vir exportar como PDF. Dá até para exportar como EPUB. EPUB é aquele formato aberto para você colocar no chamado Kindle. Sabe aquele Kindle, aquele aparelho que você faz leitura de livros, né, pela Amazon, que é parecido com um tablet? Pronto. Então até para ele dá, mas normalmente as bancas elas cobram mais para exportar em PDF. Então você pode vir aqui exportar com, ó, e depois selecionar o PDF. Ó. Você quer exportar o que? Todas as páginas, né? Como é que você vai querer, ó? Esse PDF você vai querer como? Você vai querer um PDF híbrido? Ou seja, híbrido é o seguinte, é que ele pode ser editado pelo LibreOffice, né? Eu já vi isso cair em prova uma vez, ó. Se eu escolher PDF híbrido, quer dizer que eu posso abrir esse PDF aqui no LibreOffice sem nenhum problema. Se você quiser, eu recomendo, né, que você coloque nesse PDF híbrido, ó, assinar com marca d'água. Então tudo isso você pode configurar aqui, ó, pessoal, certo? Como é que você faz para exportar? Aí a banca uma vez, eu me lembro que não sei se foi o Sebrasp que cobrou isso. Ele perguntou se pelo arquivo e salvar como a gente pode salvar um arquivo como PDF. Dá para fazer isso, ó? Você tem diversos formatos que você pode salvar, pessoal. Você pode salvar no formato nativo do LibreOffice, que é o formato ODT, tá? Então, se você quiser anotar, lembre-se que o documento de texto, o formato dele é .odt, enquanto que o do Word é docx. Então, eu posso salvar em formato do Word, ó, tranquilo. Agora, eu vejo que não tem aqui PDF, tá vendo? Então, eu não salvo em PDF, ao contrário do Word. O Word me permite salvar diretamente em PDF, ó. Se você vier aqui no Word, ó, pessoal, aqui, ó, você pode vir salvar como, por exemplo, ó, esse computador, aqui nessa máquina que eu tô, certo? Você pode vir aqui e escolher, por exemplo, eu vou salvar, por exemplo, vou aqui na área de trabalho. Eu quero salvar aqui na área de trabalho. Eu posso salvar, ó, diretamente em PDF. E também posso salvar no formato lá do LibreOffice, tá? O LibreOffice Writer também posso salvar, certo? Ó, texto do Open Document, que é justamente o formato ODT, certo? ODT. Então eu posso salvar também. E no LibreOffice eu posso salvar no formato Word. Mas o que eu não posso salvar é diretamente PDF. Eu tenho que exportar. Então, ó, só para lembrar, o formato de arquivo aqui do LibreOffice é o formato .odt, tá bom? Esse aqui é o formato do LibreOffice Writer, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Deu para pegar aqui as informações boas sobre o LibreOffice, né? Eu falei um pouco geral, né? Porque aqui o meu interesse é de ser uma aula curta, não ser uma aula tão longa, né? Para você poder entender aí o LibreOffice Writer para a sua prova, né? Ou até mesmo para você usar no dia a dia, né? De uma forma assim mais simples e direta.
Ficou faltando falar o seguinte, pessoal. Agora eu lembrei sobre essa barrinha lateral. Vamos falar um pouquinho sobre essa barrinha lateral. Ó, o que é que tem nessa barra lateral? Quando eu clico aqui, certo? Configurações da barra lateral, ó, você vê que eu posso inclusive desencaixar ela daqui, fechar, personalizar se você quiser. Ela mostra aqui, pessoal, alguns itens de configurações comuns, ó, por exemplo, estilos. Ó, tá vendo aqui os tipos de estilo que ela mostra? Por exemplo, esse texto aqui, qual é o estilo que eu vou aplicar. Ela mostra também para mim, ó, propriedades. Essas propriedades eu acho até interessante dessa barra lateral. Por exemplo, esse texto aqui, ó, por exemplo, esse ODT. Se eu quiser nesse documento, vamos supor que eu estou escrevendo uma apostila e eu quero destacar esse ODT, eu posso vir muito bem e modificar aqui na barra mesmo, nessa barrinha aqui de formatação. Mas se eu achar melhor, eu posso configurar aqui, ó, pessoal, nessa barra lateral. Isso aqui é uma vantagem do LibreOffice, que eu acho. Eu posso vir aqui e mudar a cor, por exemplo. Vamos supor que eu quero colocar em vermelho, né, para alertar o usuário. Eu quero colocar em vermelho e aí eu vou aumentar um pouco a fonte, ó. Pronto, tá aqui. Certo? Ó, veja que já mudou, tá vendo? Ó, ficou lá, a formatação ficou até melhor mesmo. Então veja que aqui pela barra lateral ó, eu posso muito bem, até se eu quiser, ó, clonar a formatação. Então veja que a barra lateral ela é bastante útil para isso. Ó. Então ela mostra tudo, ó, páginas. Então a barra lateral ela facilita para você visualizar, né, o que está acontecendo no seu documento, o que é que o seu documento tem. Então aqui é importante que você conheça a barra lateral, saiba como ela funciona, entendeu? Deu uma explorada nessa barra lateral também. Certinho? Belezinha, pessoal. Então, esse aqui é o LibreOffice Writer. Né? Acredito que o que eu tenha mostrado aqui seja útil, né? Tenha sido útil para você. Acredito que com isso você já consegue já ter uma boa base para você desenvolver, para você resolver as questões de prova também. Beleza, pessoal? Eu sou o professor Lucas Mansueto, viu? E eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, gostou do vídeo, certo? Dá um like aí, ajuda o teacher, certo? Fortalecer aqui o canal para que eu possa ir trazendo mais videoaulas, viu? E aí, se você gostou desse vídeo, compartilha, entendeu? Faça isso aí por mim, me ajude que eu ajudo vocês, beleza, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima.